Seja ouvidos que ouvem. Deixe que essas palavras penetrem em seus ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Lucas 9 versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho, ideia, for concebido, o homem com seus falsos valores, razão, tentará explicar o porquê e o porquê da expressão do filho e, ao fazê-lo, o despedaçará. Depois que os homens concordaram que uma certa coisa é humanamente impossível e, portanto, não pode ser feita, que alguém realize a coisa impossível, os sábios que disseram que isso não poderia ser feito começarão a lhe dizer por que e como isso aconteceu. Depois que eles terminarem de rasgar o manto sem costura, João 19 horas e 23 minutos, causa da manifestação, eles estarão tão longe da verdade quanto estavam quando proclamaram que era impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão em outros lugares que não o expressor, ele procurará em vão. Por milhares de anos, foi dito ao homem: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11 versículo 25. Nenhuma manifestação vem a mim sem que eu a atraia. João 6 horas e 44 minutos. Mas o homem não acreditará. Ele prefere acreditar em causas fora de si mesmo. No momento em que o que não era visto passa a ser visto, o homem está pronto para explicar a causa e o propósito de seu aparecimento. Assim, o Filho do Homem, ideia que deseja manifestação, está constantemente sendo destruído nas mãos do homem, explicação razoável ou sabedoria. Agora que sua consciência é revelada a você como causa de toda expressão, não volte para a escuridão do Egito com seus muitos deuses. Há apenas um Deus. O único Deus é a sua consciência. E todos os habitantes da terra são reputados como nada. E ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe o que fazes. Todos os habitantes da terra são reputados como nada, mas ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. E ninguém pode afastar sua mão ou dizer a ele: o que você fez? Daniel 4 versículo 35. Se o mundo inteiro concordasse que uma certa coisa não poderia ser expressa e ainda assim você se tornasse consciente de ser aquilo que eles concordaram que não poderia ser expresso, você a expressaria. Sua consciência nunca pede permissão para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Fala naturalmente sem esforço, apesar da sabedoria do homem e de toda a oposição. A propósito, não saudem ninguém. Não levem cinto de dinheiro, nem bolsa, nem sapatos, e não cumprimente ninguém no caminho. Lucas 10 versículo 4. 2 Reis 4 versículo 29. Este não é um comando para ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para não ver em ninguém uma barreira à sua expressão. Ninguém pode deter sua mão ou questionar sua capacidade de expressar aquilo que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências de uma coisa, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele. Eles são considerados por ele como menos do que nada e sem sentido. Isaías 40 versículo 17. Quando os discípulos, por meio do julgamento das aparências, viram a criança insana. Marcos 9 versículo 17, 29, Lucas 9 versículo 37, 43, eles pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que tinham visto e assim eles falharam em alcançar uma cura. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas eram possíveis para Deus. Mateus 19 versículo 26, Marcos 10 versículo 27. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, não podiam sentir a naturalidade da sanidade. A única maneira de evitar tais falhas é ter constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onisciente. Sem ajuda, essa presença desconhecida dentro de você representa sem esforço aquilo que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências de uma coisa, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele.
Eles são considerados por ele como menos do que nada e sem sentido. Isaías 40 versículo 17. Quando os discípulos, por meio do julgamento das aparências, viram a criança insana, Marcos 9 versículo 17, 29, Lucas 9 versículo 37, 43, eles pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que tinham visto e assim eles falharam em alcançar uma cura. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas eram possíveis para Deus. Mateus 19 versículo 26, Marcos 10 versículo 27. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, não podiam sentir a naturalidade da sanidade. A única maneira de evitar tais falhas é ter constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onisciente. Sem ajuda, essa presença desconhecida dentro de você representa sem esforço aquilo que você tem consciência de ser. Seja perfeitamente indiferente à evidência dos sentidos, para que você possa sentir a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Afaste-se das aparências e sinta a naturalidade dessa percepção perfeita dentro de você, uma qualidade da qual nunca se deve desconfiar ou duvidar. Sua compreensão nunca o desviará. Seu desejo é a solução do seu problema. Quando o desejo é realizado, o problema é dissolvido. Você não pode forçar nada externamente pelo mais poderoso esforço da vontade. Existe apenas uma maneira de comandar as coisas que você deseja e é assumindo a consciência das coisas desejadas. Existe uma grande diferença entre sentir uma coisa e apenas conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar sem reservas o fato de que, ao possuir, sentir uma coisa na consciência, você comandou a realidade que faz com que ela venha a existir em forma concreta. Você deve estar absolutamente convencido de uma conexão ininterrupta entre a realidade invisível e sua manifestação visível. Sua aceitação interior deve se tornar uma convicção intensa e inalterável que transcende tanto a razão quanto o intelecto, renunciando inteiramente a qualquer crença na realidade da exteriorização, exceto como reflexo de um estado interior de consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, terá construído uma certeza tão profunda que nada poderá abalá-lo. Seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos mandamentos de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, afirmando ser a coisa ordenada. Ele se fez igual a Deus e não achou roubo fazer as obras de Deus. Filipenses 2 versículo 6. Agora deixe este ditado penetrar profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você quer aparecer.